Hello, people! Tudo bem, gente? People, hoje nós vamos falar sobre uma matéria chamada Tag Questions. Os britânicos falam question tag, mas tag question. Aí se você for traduzir ao pé da letra, tag questions, a tradução vai ser algo como pergunta rotulada, pergunta etiqueta. Aí você pensa, como assim pergunta rotulada, pergunta rótulo, pergunta etiqueta? Pelo seguinte motivo. Qual é o nome dessa coisinha aqui, ó, pendurada na roupa? Qual é o nome disso? Etiqueta, tag. Uma etiqueta pendurada numa roupa. Uma tag question é uma pergunta pendurada numa frase. Como assim uma pergunta pendurada numa frase? A tag question você faz para uma pessoa quando você tem quase certeza que sim ou quase certeza que não. Você tem quase certeza que sim, você pergunta para tirar dúvida. Ou você tem quase certeza que não, você pergunta para tirar dúvida. Como? Vocês também têm tag questions no português, mas vocês não deram um nome para isso. Eu acho que nem é ensinado na escola, você aprende isso no dia a dia. Quer ver? Eu vou dar exemplos de tag questions em português. Eu viro para ele. Você mora em Santos. Você não mora? Você é brasileira. Você não é? Você estuda aqui. Você não estuda? Ou vocês ficam com preguiça e falam, você trabalha aqui, né? Você conhece fulano de tal, né? Você tem um carro, né? Tem o né e o né não, né? Né? Você não estuda aqui, né não? Você conhece fulano de tal, né não? Você tem o né e o né não. A gente não tem o né e nem o né não. Mas a gente tem algo parecido em inglês. E é claro que quando você for se dirigir a uma pessoa para fazer essas perguntas, você não vai fazer as duas de uma vez. Você não vai. Mas você precisa aprender primeiro, que é o que a gente vai fazer aqui na lousa agora, entender toda a dinâmica, toda a construção da tag question. E o segredo fundamental, gente, a parte mais importante da tag question é isso aqui, gente, ó. Positivo, negativo, negativo, positivo. Igual pilha. Positivo, negativo, negativo, positivo. O que quer dizer isso, gente? Se você tem uma frase afirmativa, a pergunta tem que ser negativa. Se eu afirmo, você mora em Santos? A pergunta agora tem que ser negativa. Você não mora? Se eu faço uma frase negativa, a pergunta tem que ser afirmativa. Você não mora em Santos. Você mora? E é assim que funciona em inglês. Positivo, negativo, negativo, positivo. Minhas primeiras duas frases. You are in school, she is in school. O que essas duas frases têm em comum? Não vai me falar que é school, que todas elas têm. Não é isso. Hein? E nem que está em inglês, óbvio que não. Essas duas frases têm verbo to be. E olha, gente, preste atenção. O que nós temos na lousa? Duas frases afirmativas. Você está na escola, ela está na escola. Duas frases afirmativas, correto? O segredo de tag question são 3 passos. Passo número 1, número 2, número 3. Se você errar o 1, você automaticamente erra o 2, automaticamente erra o 3. Então o 1 é o passo mais importante para você entender a construção de uma tag question. O que nós vamos fazer agora, gente? Preste atenção. Nós vamos fazer isso aqui, ó. A frase negativa. Nós vamos negar essas frases. Verbo to be não precisa de auxiliar para negar. Verbo to be se nega sozinho, né? Então, por exemplo, qual é a negativa de are? Aren't. Ou você poderia colocar you're not também, mas vamos colocar o aren't. You aren't. Até porque vai ser mais prático, vocês já vão entender o porquê. You aren't in school. Olha lá, você está na escola, você não está na escola. Qual é a negativa de is? Isn't. She isn't in school. Fizemos isso. Negamos as duas frases. Você viu que eu não transformei nada em pergunta. Não transformei essas frases em pergunta. Eu simplesmente peguei a frase
afirmativa e coloquei a negativa embaixo. Porque, mas tem ponto de interrogação no final. Sim, mas a pergunta só vem depois da vírgula. Depois da vírgula é o né e o né não. Tá? Depois da vírgula é que é uma pergunta. E a gente não vai fazer isso ainda. Passo número 1 primeiro. Essas duas frases. You go to school, she goes to school. Você vai para a escola, ela vai para a escola. Tem verbo to be essas frases? Não. Então, quando uma frase não tem verbo to be e eu quero negá-la, eu sou obrigado a usar o quê? Um auxiliar. E qual é o verbo da língua inglesa que, além de ser verbo, também faz bico como auxiliar, que serve para tudo? Verbo to do, ele mesmo, que serve para tudo. Então, nós vamos usá-lo para negar essa frase. Se eu estou falando do sujeito you, qual é o auxiliar de negação que eu vou usar no presente? Don't. Vocês já aprenderam isso. You don't go to school. Olha lá. Você vai para a escola, ou a escola. Você não vai para a escola. You don't go to school. Próxima. She goes to school. Ela vai para a escola. Eu quero negar agora. Eu quero falar que ela não vai para a escola. Qual é o auxiliar que eu vou usar para a terceira pessoa do singular? Ela, she. Doesn't. Opa, soou o alarme. Quando se usa auxiliar. Olha lá, coloquei o go em vermelho porque houve uma modificação, né? Eu usei o doesn't, então agora a frase é negativa. Então, como a frase é negativa, eu estou usando auxiliar. E quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. O verbo fica no infinitivo. Você vai para a escola, você não vai para a escola. Ela vai para a escola, ela não vai para a escola. Entenderam como é que se nega? Né? Neguei. O que eu acabei de fazer foi isso aqui. Continua aqui. Agora essas duas frases. Olha lá. You will go to school. She could go to school. Você irá para a escola. Ela poderia ir à escola. O que essas duas frases... Primeiramente, tem verbo to be? Não. O que essas duas frases têm em comum? As duas frases estão usando auxiliares. Will, auxiliar do futuro, modal. You could, futuro do pretérito de poder. Né? Dois auxiliares. Então, olha lá. Frase com verbo to be, nega o verbo to be. Frase sem verbo to be, acrescenta o auxiliar para negar. Só que agora essas duas frases já têm auxiliar. Então, eu vou negar o auxiliar que eu já tenho. Olha lá. You will go to school. Qual é a negativa de will? Won't. You won't go to school. She could go to school. Ela poderia ir para a escola. Agora eu quero negar. Eu quero falar que ela não poderia ir para a escola. Qual é a negativa de could? Você mastiga com o quê? Couldn't. She couldn't go to school. Pronto. Finalizei o passo número 1. Esse primeiro passo é fundamental. Passo número 1, negar a frase. Por quê? Sem ele você não faz o passo 2 e o passo 3. Porque agora é simples, gente. Aqui embaixo não é a frase negativa? Aqui em cima vai ser a pergunta negativa. Então a mesma coisa que você usou para negar aqui, você vai usar lá para perguntar negando. O que eu usei para negar aqui? Aren't. Então agora eu vou usar aren't também para fazer a pergunta negativa. Aren't you? O que eu usei para negar nessa aqui? Isn't. Então agora eu vou usar isn't para negar. Isn't quem?
O que eu usei para negar aqui? Então agora eu vou usar o don't para tie question negativa. Don't quem? You. O que eu usei para negar aqui? Doesn't. Então agora eu vou usar o doesn't para perguntar negando. Para minha primeira tie question. Doesn't quem? She. O que eu usei para negar aqui? Won't. Então agora lá em cima eu vou usar o won't para perguntar negando. Won't quem? O que eu usei para negar na última? Couldn't. Então agora eu vou usar o couldn't para perguntar negando. Couldn't quem? She. E é assim que você faz a primeira tie question. Mesma coisa que você usa para fazer a frase negativa, você usa lá em cima para fazer a tie question negativa. Aí às vezes as pessoas perguntam. Então a primeira já está feita, a primeira tie question. Você está na escola, você não está? Ela está na escola, ela não está? Você vai para a escola, você não vai? Ela vai para a escola, ela não vai? Você irá para a escola, você não irá? Ela poderia ir à escola, ela não poderia? Ou, como vocês preferem, você está na escola, não está? Né? Ela está na escola, né? Ela não está? Você vai para a escola, não vai? Ela não vai para a escola, ela vai? Aí às vezes também as pessoas perguntam, eu não poderia em vez de usar doesn't, usar does not ou do not? A tie question é uma pergunta preguiçosa. É preguiçosa. Ao invés de... É uma pergunta curta, é uma pergunta rápida. Como eu disse, uma tie question é uma pergunta pendurada numa frase. Então ficaria incoerente você usar a forma integral numa pergunta resumida. Como vocês, o né? Ficaria incoerente você usar a forma inteira. E é isso que nós usamos numa tie question. Passo número 1 foi feito. O passo número 2, gente... Se você acertou um, o 2 vem automaticamente. Agora, o passo número 3, faz até sozinho. Acho que se você soltar a caneta, ela vai andando sozinha, assim, no caderno. Se soltar assim, a tie question afirmativa se faz sozinha. Porque é muito fácil. O mais difícil você já fez. Por quê? Olha o que a gente vai fazer. A tie question afirmativa. Frase afirmativa, a de baixo não é o contrário, frase negativa. Tag question negativa, então a de baixo é o contrário, a afirmativa. Então, aren't é negativa do quê? Are you. Isn't é negativa do quê? Is she. Don't é negativa do quê? Do quê? Don't é negativa de do. Do you. Doesn't é negativa do quê? Sure. Won't é negativa do quê? Couldn't é negativa do quê? Could. Acabou. Positivo, negativo, negativo, positivo. Aí você fala, mas eu não vou fazer as duas perguntas de uma vez. Sim, é para vocês entenderem a estrutura de uma tie question. Para você ver, se você faz uma frase afirmativa, se você tem quase certeza, você está ligando para outra pessoa e você tem quase certeza que a pessoa está na escola. Então você vai falar para ela, você está na escola, você não está? Né? You are in school, aren't you? Ou então, você tem quase certeza, você está olhando o horário, a aula da pessoa já acabou faz tempo. Então você tem quase certeza que não. Então você primeiro nega, você não está na escola. Você está? You aren't in school. Are you? Essa é a diferença da tie question afirmativa para tie question negativa. Entenderam? Passo número 1. Nega a frase. Verbo to be se nega sozinho. Não tem verbo to be, usa auxiliar. Se já tem auxiliar,
eu nego o próprio auxiliar. Passo número 2. Mesma coisa que você usou para fazer a frase negativa, você usa para fazer a tag question negativa. Passo número 3. Infelizmente não existe um verbo na língua portuguesa. Em inglês nós temos o verbo undeny, que seria algo como desnegar. Você nega, desnega-se. Porque falta verbos na língua portuguesa. Principalmente os antônimos. Porque a gente tem, vocês têm alguns, fazer, desfazer. Né? Arrumar, desarrumar. Negar, desnegar. Né? Isso tinha que ter, tá faltando. Então em inglês nós temos. Ok, people? Thank you. Bye bye.